primeiro contato com a internet de uma maneira completamente Ao acaso? ao acaso. Naquela época, os jornalistas da Rádio Globo, os roteiristas dos programas ainda usavam máquina de escrever, datilografia. Então, assim, os caras ficavam aquele barulho de redação e tinha um computador parado num canto da Rádio Globo e ninguém usava. Era um computador e parado. Ninguém sabia nem ligar. Entendi. Na época que o computador era o Era computador, o computador, era tipo, sei lá, era como se você botasse uma máquina de Nespresso numa jaula dos macacos do zoológico. Assim, ninguém entende o que é aquilo. E ficava ali parado no canto. E aí eu conheci um maluco da informática da Rádio Globo que falou pra mim, pô, isso aqui é um computador, isso aqui vai ajudar vocês pra caramba. Eu falei, tá, mas como é que usa isso aqui? Ele, pô, isso aqui você liga aqui e tal. E era um computador ainda naquela época, tipo Matrix, né? Que era aquela tela preta que as letrinhas verdes que apareciam, DOS. Ele falou assim, pô, aqui você consegue ver em tempo real os resultados dos jogos no mundo inteiro. Caralho. Eu falei, pô, maneiro, né? Já vi aquela coisa. Porque antes de eu trabalhar na Rádio Globo, o Igor deve se ligar nisso, porque assim, quando a gente ouvia jogo na Rádio Globo, o cara tava narrando Flamengo e Vasco. E ele falava assim, bom, vamos ao Centro Eletrônico de Informações com fulano de tal que vai dizer quanto é que tá o jogo do Remo e Paysandu lá no Pará. E aí eu, quando eu via aquilo, eu imaginava que, porra, o Centro Eletrônico de Informações da Rádio Globo, eu imaginava que era uma puta de uma sala, tipo daquelas da CIA, Os Power Rangers. com computador, luzinha piscando, fios e o caralho. E o Centro Eletrônico de Informações era um senhorzinho pretinho, que usava um terninho empuído, chamado Pato Preto, era o apelido dele na rádio. Ele usava uma agenda velha de telefone que ele ligava para as federações e perguntava quanto é que tá o jogo do Remo. Aí o cara falava assim, tá 1-0 o Remo. Ele falava assim, aí o Centro Eletrônico de Informações era ele. Ele passava um papelzinho pro cara, e o cara falava assim, tá 1-0, Centro Eletrônico de Informações. Nada de eletrônico. Nada de eletrônico. E as informações às vezes vinham erradas, porque o cara lá da federação mandava um moleque ver quanto é que tava o jogo no estádio. Era uma loucura. E aí, quando eu descobri esse computador na Rádio Globo, eu falei assim, agora eu vou crescer aqui dentro dessa porra. Que eu virei o estagiário louco. Sabe mexer no PC? Que sabe mexer no PC. Então eu pegava os resultados ao vivo de Real Madrid e Barcelona. E os caras, como é que você descobriu essa porra aqui de Real Madrid e Barcelona? Eu falava, porra, no computador ali tem, ó. Tá aqui Steaua de Bucareste, tanto e sei lá quanto. Porra, eu comecei a ver os resultados dos caras, caralho, esse moleque aí. Man. E aí eu comecei a imprimir roteiro, em vez de ser na máquina de datilografia, eu comecei a imprimir roteiro no computador. Depois eu comecei a trocar a fonte do roteiro, botava um Times New Roman, sei lá o quê. Os caras começaram a não gostar. Porque os caras falaram assim, porra, isso aí tá atrapalhando o nosso esquema aqui. Ah, tá, os outros caras. Os outros caras que não sabiam mexer em roteiro, tipo, o José Carlos Araújo recebia um roteiro impresso bonitinho, ele falava assim, pô, isso aqui tu mandou fazer, isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é no computador. E os caras que faziam roteiro na máquina de datilografia não gostavam. E aí eu fui puxar o meu tapete na Rádio Globo, me tiraram da parte de esportes e me botaram na parte policial. E aí era punk rock, porque aí eu tinha que ver cadáver em vez de ver trio de arbitragem, eu via cadáver em mala de sei lá onde. E aí, teve tiroteio sei lá onde. Puta, lá vou eu pra tiroteio. Lá vai eu pra tiroteio. Fui pra tiroteio uma vez, 2 vezes. Eu falei assim, não, acho que deu, né? Aí eu abandonei o estágio. Abandonei. Eu nem peguei minha carteira de trabalho. Deixei lá no RH. Foda-se. E aí comecei a fazer outras coisas. Mas sempre tive esse interesse pela internet, de ver como é que as coisas... Você viu como era poderoso ali, né? Aquele seu ambiente. Eu vi que aquilo era o futuro. O meu grande sonho era ser colunista de jornal. Eu queria ser uma espécie de Tuti Vasquez, ter um espaço de um Milor Fernandes. Isso é de opinião? Seria uma coluna de opinião? Sim, uma coluna de opinião, mas assim, com piadas rápidas, sabe? Entendi. Eu gostava daquela coisa do Tuti Vasquez, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu confesso que eu não conheço. O Tuti Vasquez é um jornalista, é um colunista que fazia umas colunas de humor antigamente no Jornal do Brasil. Milor Fernandes e Luiz Fernando Veríssimo são 2 das maiores cabeças. Esse segundo nome eu já ouvi falar bastante. Porra, você precisa ir atrás e ler Luiz Fernando Veríssimo. Demorou. É um dos maiores escritores da história. Pode crer. E eu queria muito fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam nos jornais. O Luiz Fernando Veríssimo tem coluna até hoje. E o Milor foi um dos caras que fez o Pasquim, sabe? Enfim, a gente podia fazer um outro programa só para falar sobre Milor Fernandes e outro só para falar de Luiz Fernando Veríssimo. Mas eu queria muito fazer algo que chegasse
aos pés do que esses caras faziam. E para você ter uma coluna de jornal naquela época, você tinha que ou ser muito famoso ou conhecer alguém, ter um pistolão que te entregasse. Porque imagina, não tinha internet. Então, para você falar para o grande público, ou você estava na Globo, ou você estava escrevendo para o Globo, para o Jornal do Brasil e etc. E aí, quando a internet surgiu, eu falei assim, porra, eu quero fazer em algum lugar aqui. Eu descobri a ferramenta do blog.